comecei a tocar bem cedo, meus pais me deram um violão, uma guitarrinha, um violão, um tecladinho, uma bateriazinha, quando eu tinha uns 4 anos, assim. Eu era bem novo. Não quer dizer que eu comecei a tocar, mas eu comecei a aprender. Meu pai começou a me ensinar os acordes mais fáceis e eu lembro que eu gostava mesmo de tentar tirar um som, assim. Esse era meu passatempo. Quando eu era pequeno, eu gostava de brincar com músicas. E toda a minha vida eu ouvi música boa em casa. Meu pai e minha mãe sempre ouviram músicas maravilhosas em casa. E isso foi primordial, assim, para minha formação. E aí, quando eu tinha meus 9 anos, 10 anos, eu entrei na escola de música, não me lembro bem o ano. Escola de Música de Brasília, eu fiz um tempo de piano erudito lá. Aí lá eu aprendi a teoria. E aí, mas aula de guitarra mesmo, assim, do instrumento, eu nunca fiz. Eu comecei tocando com uma banda que eu tinha com meus primos, né? E eu tenho um primo que a gente começou tocando junto, ele era amigo do Felipe, que eu não conhecia o Felipe ainda não. E aí ele me apresentou o Felipe entrou nessa banda que a gente tinha há muitos anos, eu tinha 8, 9 anos, o Felipe tinha, sei lá, 12, 13. E aí a gente entrou, começou a tocar pop rock, não tinha nada a ver com o que a gente faz hoje, não. Desde o início eu tinha interesse, assim, em música pop mesmo, música que eu gostava de escutar, eu queria saber tocar também. E aí daí eu entrei na escola de música, eu conheci esse primo dele, a gente tinha essa banda que foi muito importante, assim, para eu desenvolver esse negócio do ouvido e ouvir todo tipo de música, né? Que hoje reflete no que a gente faz, assim. Além da formação, assim, de ser um trabalho que preza por uma qualidade, a gente também tem esse negócio de estar sempre tocando junto e convivendo também, né? Além de tocar junto, a gente é amigo também.
A gente tinha um repertório assim de música de baile mesmo, tocava as músicas de adolescente, rockzinho, não sei o quê. Aí a gente tocou muito junto nessa época e acabou que o grupo se desfez. E aí, mas assim, a gente já ouvia música instrumental, a gente ouvia os mesmos sons. Aí a gente começou a tocar junto com outros grupos que a gente formou na época, né? De música instrumental também. Mas também não era nada muito sério. A gente queria tocar, mas a gente queria tava mais numa pilha de aprender do que de fazer um trabalho para, né? E aí foi passando o tempo, eu conheci o Renato também, porque eu era da escola de música, o Felipe era da escola de música, e o Renato também, então a gente se conheceu lá. Aí a gente começou a tocar junto também, em outros grupos. A gente chegou até a tocar nessa formação aqui, com as mesmas pessoas, mas ainda não era Pedro Martins Quarteto. E aí mesma coisa foi com o Dudu, de tocar em Brasília, gig, a gente conheceu o Dudu, o Felipe conheceu primeiro, depois eu, a gente começou a tocar junto. E aí foi o que a gente pensou, no final das contas, foi o grupo, foi a formação que a gente mais se identificou, né? Eu comecei tocando violão e guitarra, gostava muito de escutar rock mesmo, rock pesado. E com o passar dos anos eu fui me interessando mais por outros tipos de música, perdendo os preconceitos, assim, demorei mais do que os outros da banda aqui, né? Eu comecei a escutar música instrumental, essas coisas, mais tarde do que eles me interessar por esse tipo de música, né? Mas eu, desde sempre, curtia muito música, levava muito a sério. E eu estudei na escola de música e na Universidade de Brasília. Fui formado em música pela Universidade de Brasília. Então, comecei a escutar música em casa com meu pai. Meu pai é músico, baixista. E escutava assim, involuntariamente, porque ele tinha os ensaios dele, ele tinha as músicas que ele tinha que ouvir, as que ele já gostava, as que ele precisava tirar, os trabalhos dele. Então, foi tudo baseado assim no dia a dia dele. Aí comecei a tomar gosto e acompanhar ele nas gigs, nos ensaios. Pra quem não sabe, meu pai é Neyman Antunes. Aí ele começou lá no Rio, quando eu já tinha 3 anos de idade, ele ensaiava com o Batacotô, entrou na banda e depois começou a tocar com o Ivan. Então, Ivan Lins.
Somos todos brasilienses. O Renato passou um tempo no Rio de Janeiro, mas ele logo voltou para Brasília. Eu conheci o Felipe na universidade de música. E aí a gente até tem um disco com um grupo que já não existe mais, mas um grupo instrumental, um quarteto que a gente gravou um tempo atrás. E aí desse grupo, por intermédio do Felipe, eu conheci os outros dois. E a gente já fazia uns sons pela cidade várias vezes, nunca com pretensão de formar um grupo estabelecido, mas a gente fazia um som despretensioso pela cidade, até que surgiu a oportunidade da gente fazer fixo em uma casa da cidade, o trio, eu, o Pedrinho e o Renato. E chegou uma hora que a gente sentiu falta de alguma coisa para apoiar e o Pedrinho já, eu também, já o Renatinho também, eram todos muitos amigos do Felipe, e aí surgiu o nome do Felipe. Aí o Felipe entrou, e aí ficou tão bom que o Pedrinho já se empolgou para começar a compor bastante, começou a fazer muita música, e aí surgiu a ideia de gravar esse disco agora que a gente está querendo gravar esse ano. A gente nunca teve muito preconceito com o negócio de som, não. A gente escuta mesmo de tudo, mas é de tudo mesmo. Assim. Porque a gente toca música instrumental, mas assim, não é jazz, não tem um nome ainda, não é nomeado o que a gente faz ainda não. Muito por conta desse lance, por exemplo. Eu gosto muito de ouvir, todo mundo aqui gosta muito de ouvir rock, gosta muito de ouvir todos os tipos, estilos de música, passando até pelo pagode, pelo forró, sem preconceito nenhum. A gente escuta com os mesmos ouvidos que a gente escutaria uma música mais erudita, assim, vamos dizer assim. A gente não teve nenhuma referência, assim, o som que a gente quer fazer tem que ser parecido, quer ser parecido, é nessa linha. Não, a gente se reuniu e a gente tocou junto do jeito que cada um toca individualmente. E aí surgiu o som do jeito que é, entendeu? Exatamente. Então as nossas referências acabam sendo as nossas influências, não é uma referência específica, né? Que a gente gosta de escutar de música instrumental, Hamilton de Holanda, os guitarristas que o Pedro curte escutar, enfim, as referências são mais as influências do que referências, né?
Na verdade, o processo de produção é mais ou menos assim, eu componho e aí eu gravo em casa. Eu tenho um esquema lá para gravar onde assim, não fica a qualidade melhor do mundo, mas eu consigo explicar tudinho que eu estava pensando para essa música, estava pensando. Mas eu também, quando eu faço a música, eu já sei mais ou menos como é que vai soar, como é que eu vou... Por a gente tocar há muito tempo, eu já sei como é que vai soar no fim das contas, né? A galera tira, mas na hora de tocar, todo mundo põe suas influências, suas ideias. E aí o arranjo termina que fica meio que coletivo mesmo. Pedrão toca de tudo. O Pedro Felipe, toca qualquer Felipe- coisa que você botar na frente dele, ele toca. Ah, eu sempre gostei de tocar assim, um monte de instrumento assim, por curiosidade mesmo. Não era nada assim, eu vou ser multi-instrumentista. Tanto é que no quarteto eu toco guitarra só. Sou guitarrista do quarteto. Mas assim, esse lance facilita muito, bastante você ter noção assim, de bateria, porque aí na hora de você compor, você já sabe mais ou menos por onde ir, qual a levada que você vai lançar em tal música, o baixo vai fazer tal coisa. Eu não vou escrever, por exemplo, eu conheço o baixo acústico, eu sei que tem coisas que não vai soar bem, mesma coisa pro teclado. Eu comecei tocando guitarra, teclado, né? Fiz aula de piano erudito, mas não sou um pianista erudito. Eu toco do meu jeito, assim, para compor, para gravar. Tive bateria, tenho bateria, toquei bateria em casa muito também, baixo também, sempre gostei de tocar em casa. Comprei uma flauta para estudar também uma vez, mas acabei largando, mas um dia eu ainda volto. E daqui para frente ainda vou querer tocar um monte de instrumentos aí, tem que ter mais tempo, né? O Dudu também é gaitista e baixista, né? O Dudu é gaitista também. Tocar mesmo, eu toco baixo acústico, E gaita. baixo elétrico e gaita. Gaita eu estudo mesmo, gaita, assim, não sou um exímio gaitista, mas eu estudo, eu sei tocar direitinho. Agora, eu comecei tocando violão e guitarra, também sem arranhar, violão e guitarra, assim. Eu toco piano, né? Piano, teclados. Toco violão, gosto muito de violão, de repertório de violão, de música brasileira, principalmente. Guitarra, eu toco mesmo piano, né? E toco guitarra um pouco, baixo, um pouco de baixo também. Um pouco de batera. Bem pouco de batera. E pretendo também, eu tenho muita curiosidade também, gosto de procurar timbres diferentes. E isso que ele falou, de ter noção na hora de fazer um arranjo, da instrumentação que você quer. Eu acho isso importante demais. Eu sou curioso pra caramba. Aí não dá não, Renatão. Aí Não dá, encaixa no... Eu acho que eu toco mais instrumentos que todo mundo. Eu toco caixa, eu toco tom, prato. Brincadeira. De uma vez só ainda. E... Não, eu toco bateria, não toco piano, não toco guitarra. Eu tenho muito interesse, muita vontade de aprender piano. Acho que um pouco de baixo também. Na realidade, eu sou curioso pra caramba, tenho muita vontade, ainda não tive a oportunidade de pegar e levar a sério. Mas um pouco de percussão, algumas coisas.
arranho, né? Também não sou percussionista. Atualmente eu sou só baterista. Não dá mais para ser só baterista, eu acho que é importante tocar outros instrumentos.
importante falar que Brasília todo mundo fala que Brasília é um celeiro de grandes músicos. Eu acho que isso tem muito a ver também com as escolas que a gente tem aqui. A escola de música, que é gratuita, entendeu? E, pô, excelentes professores lá na escola, renomados professores lá ensinando. Tem a Escola do Choro também, que a mensalidade é muito barata, é quase uma escola pública mesmo. E tem a universidade também, pública, de música. Eu acho que todas essas instituições, elas ajudam Brasília a formar os músicos daqui mesmo, que são, pô, aqui tem músico bom pra caramba aqui, dá a rodo. Então tem todo tipo de música também, né? Não tem só... Muito conhecida pelo choro, mas é conhecida também pelo rock, né, Brasília? E nossa música tem disso tudo, né? Eu acho que a importância da música que a gente está fazendo aqui sem dúvida, é porque é uma coisa única que está surgindo agora, aos poucos, e está tendo uma unidade, assim. Tem outros músicos da cidade, como o Rafael dos Anjos, o Daniel Santiago, que já saiu daqui, o Pedro, eles têm músicas, assim, parecidas falando de concepção. E isso é legal porque está nascendo uma cara que, na verdade, não começou agora, né? A gente está começando a descobrir agora. Eu falei só de 3 músicos, mas vale falar, assim, do Hamilton Jolanda, que é o que mais, assim, eu acho que é o expoente maior daqui da cidade. Não sei se ele nasceu aqui, mas expoente, um cara que cresceu aqui, que se formou aqui. E, assim, ao longo de alguns anos aí para trás, está se desenvolvendo uma nova linguagem de música instrumental e está sendo maravilhoso fazer parte disso aqui com o grupo. E ressaltar que Brasília tem outros grandes nomes que se ainda não estouraram, estão por vir. Música instrumental em Brasília, a gente fala, não temos influência, quer dizer, não tem uma raiz, né? Mas, na verdade, essa raiz eu acredito que esteja nascendo agora, né? Porque tem muitos compositores da cidade que estão fazendo que fizeram um trabalho legal e que influenciam a gente agora, que a gente tem essa influência deles, como Daniel Santiago, Hamilton de Holanda, e as músicas, no fim das contas, não é um lance pensado, mas no fim das contas, por a gente conviver junto, eu, o Daniel, o Rafa dos Anjos, que o Renato falou, o Pedrinho Vasconcelos, a gente vai fazendo um lance meio que tem a mesma proposta, o mesmo gás, entendeu? Isso reflete no som também. O som tem a cara de Brasília, eu acredito que tem a cara, sim, de Brasília. Assim, pra gente, nós 4, e Brasília também, os músicos de Brasília, estão muito imersos nesse movimento, então a gente não tem como dizer, o som é isso e o som é aquilo, música instrumental de Brasília tal, não tem como, mas acho que alguém ainda vai fazer esse favor pra gente, de chegar e falar, esse som é assim, tem essa cara.